Queridos irmãos, tudo bem com vocês? Lá no Evangelho de João, capítulo 8, a Bíblia narra a história daquela mulher que ia ser apedrejada. João, capítulo 8. E eu quero falar um pouco sobre esse tema. Quando levaram aquela mulher até Jesus, a primeira coisa que nós aprendemos é que determinadas situações, muitas vezes, a ameaça de pedradas nos leva até Jesus. Aquela mulher foi pega no ato de adultério, diz o Evangelho de João, capítulo 8. E o que me chama a atenção é que aquele monte de religiosos da época, muito parecido com esses religiosos de hoje, que acha que só eles são salvos. Aqueles religiosos fariseus hipócritas da época levaram a mulher até Jesus. E eu quero provar para você que Jesus, ele destrói 3 atitudes horríveis que tem na humanidade hoje em dia. Ele destrói, ele acaba com 3 grandes covardias que existem hoje em dia, não na humanidade, mas na sociedade, que ainda não chegou ao patamar de humanidade. Primeiramente, os caras levaram só a mulher. Por que não levaram o homem? A lei de Moisés dizia que os dois tinham que ser castigados. Levaram só a mulher. Então a primeira coisa que Jesus faz é acabar com a hipocrisia. Jesus acaba com a hipocrisia. Porque eles disseram, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus falou, aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava dizendo era, aquele que não tiver cometido o mesmo pecado que ela, atire a primeira pedra. E a maioria ali já tinha tido relacionamento com aquela mulher, pois provavelmente ela era uma mulher que, por ter provavelmente perdido o esposo, foi se prostituir, porque naquela época uma mulher, quando ela ficava viúva, ela tinha 2 alternativas, ou mendigar ou se prostituir. Era muito difícil. Aí Jesus falou, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus acaba com a hipocrisia. Jesus acaba com a hipocrisia de homens que já tinham se deitado com ela, tido relacionamento com ela. Aquele que não tiver pecado. No original, Jesus está dizendo, o mesmo pecado que ela, atire pedra. Do maior ao menor, todos foram soltando as pedrinhas e as pedronas. Então, primeiro, Jesus acaba com a hipocrisia. Segundo lugar, Jesus acaba com o machismo. Porque quando Jesus começa a escrever no chão com o dedo, a Bíblia diz que ele vai escrevendo. Ele estava pensando no coração dele, esse monte de machista covarde, que trouxeram somente a mulher. Por que eles não levaram o homem? Porque o homem ia dizer, vocês que estão aqui me condenando já também tiveram relações com ela, relações ilícitas. Por isso que não levaram o homem, deram um jeito de esconder, mandar o cara fugir, porque eles eram muito machistas, como são até hoje. E em terceiro lugar, Jesus acaba com a violência, porque quando ele diz, atire a primeira pedra, quem dentre vós não tiver pecado, ninguém teve coragem de atirar pedra. Então Jesus acabou com a violência, com o machismo e com a hipocrisia. Então uma pessoa que diz que é de Jesus não pode ser violenta. Uma pessoa que diz que é de Jesus não pode elogiar o coronel Ustra. Uma pessoa que diz que é de Jesus também não pode ser machista. Ele jamais pode dizer assim, por exemplo, eu tive 3 filhos e no quarto nasceu uma mulher porque eu dei uma fraquejada.
Um cara que usa o nome de Jesus por aí falou isso. Se você não gosta da verdade, não precisa ouvir. Então, machista promove a violência e também promove a hipocrisia. Como que você diz que pensa na família tradicional brasileira e toda vez que a esposa fica velha, troca por uma novinha, já trocou 3. E pensa na família tradicional brasileira? Jamais. Então Jesus acabou com o machismo, porque Jesus era um cara que respeitava e valorizava as mulheres. Jesus acabou com a hipocrisia, que Jesus nunca suportou. Foi o único povo que ele disse que ia para o inferno. Escribas e fariseus hipócritas, vocês são filhos de Satanás. Vocês vão se perder. Foi os únicos que Jesus falou. Foi com os fariseus hipócritas. Então ela acaba com o machismo, a hipocrisia e acaba com a violência. Jesus é contra a violência. Jesus é contra qualquer homem que fica fazendo apologia a armas, a bater, a matar, a ser violento, a espancar. Jesus é contra a hipocrisia, Jesus é contra o machismo e Jesus é contra a violência. E em quarto lugar, Jesus dá uma chance para todas as pessoas. Quando fica só Jesus e ela, cara. Jesus olha para ela e diz: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Tenha cuidado para não fazer isso de novo, para esses malucos não matar você, não apedrejar você. Jesus não estava sendo moralista. Jesus estava falando da realidade da vida. Quando ele disse: vai, não peque mais, ele falou: cuidado para não fazer isso, para esses malucos não te apedrejar. E por último lugar, eu quero dizer que muitas vezes a perseguição, quando você pensa que vai morrer, quando você pensa que é o fim, a perseguição, a covardia te leva até Jesus. Porque aquela mulher foi correndo, sendo perseguida, com pedras na mão de muita gente. E aonde ela foi? Ela foi até Jesus, que disse: eu não te condeno. Jesus não está aqui para te condenar, está aqui para estender a mão e dizer que você é importante para Ele. E que não importa o que você já fez no passado. Se você tem um coração quebrantado e reconhece que precisa dele, ele estende a mão para você. Paz e bem.